Olá, começa agora mais um Saber Direito Profissão. O programa que te ajuda a entender melhor as diversas áreas do direito e as possibilidades no mercado de trabalho. Nesta semana, tivemos um curso diferente. O assunto foi Direito Urbanístico. O professor Tiago Marrara esteve aqui conosco durante a semana e hoje vai bater um papo então sobre a carreira e também o mercado de trabalho. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Mariana. Um prazer estar aqui. Bom, começa nosso bate-papo aqui falando que você não é de Brasília, veio de São Paulo gravar com a gente. Muito obrigada, inclusive. E queria perguntar como é que está o mercado lá em São Paulo para o direito. O mercado tem sido aquecido até, por incrível que pareça, nesse momento de crise, por conta de uma série de conflitos, né, que surgem nessas épocas também de dificuldades. Então é natural que alguns setores se esfriem, mas outros ao mesmo tempo são fortalecidos. Então o mercado está bem, eu diria, ainda para o direito. A gente vai esmiuçar aí essa área no segundo bloco, professor, porque agora eu quero saber um pouco da sua carreira pessoal. Tá A ótimo. escolha pelo direito, como é que foi? Você tinha quantos anos quando entrou na faculdade? Bom, eu fiz, né, a época nós chamávamos de colegial, que é o segundo grau, né, então me preparei e no interior de São Paulo, morava em Presidente Prudente, estudei minha vida quase toda no SESI, na verdade, que é uma entidade paraestatal, fui depois para uma escola privada nos últimos anos e entrei na Universidade de São Paulo com 17 para 18 anos e aí me mudei para São Paulo e fiz lá a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é a faculdade da USP. Hoje a USP, na verdade, tem duas faculdades de Direito, né? Eu trabalho na de Ribeirão Preto, mas nós temos ainda a de São Paulo e a de Ribeirão, agora convivendo. Fiquei 5 anos em São Paulo, fiz minha graduação toda lá, né? E depois segui para o mestrado, para o doutorado, fora do Brasil e retornei. Tá, vamos lá então, professor, vamos por etapas. Você me contava aqui nos bastidores que ficou indeciso em relação ao direito. Tinha uma outra área aí que também te apetecia na época? Tinha algumas áreas que me agradavam à época. De um lado a música, porque eu sempre toquei um pouco de piano, estudei piano e fiquei em dúvida com a música. E de outro lado, eu gostava muito da parte de relações internacionais, pensava em trabalhar com organizações internacionais, porque eu sempre gostei muito de idiomas e de viajar e de outras culturas. E no final das contas, analisando as carreiras, eu acabei optando pelo direito, sobretudo pelas várias opções que o direito me dava. E uma delas seria, inclusive, seguir pela carreira internacional, ou seja, nas organizações internacionais ou na diplomacia. E aí você conseguiria unir, né? Conseguiria unir as duas coisas e, além disso, teria a vantagem, em caso de dúvida, de optar por outras carreiras, como a magistratura, ou o Ministério Público, a docência, enfim, há várias possibilidades. Mas durante a universidade eu me envolvi muito com a representação dos alunos, não é? Porque as universidades públicas elas são obrigadas a abrir os seus órgãos à representação dos alunos. E sempre atuei muito com isso e comecei a me envolver com questões de administração pública, do funcionamento da autarquia, da universidade, e acabei me apaixonando pelo direito administrativo, embora gostasse muito ainda do direito internacional. E para o final da faculdade, na verdade, em razão de alguns estágios que eu fiz mais ao final, eu me decidi pelo direito administrativo. Então, não foi alguma coisa muito clara. Eu, quando entrei, ingressei na Universidade de São Paulo, eu tinha muitas dúvidas sobre E dentro do direito mesmo são muitas opções, né? Assim, São qual muitas área se opções. especializar? São né? muitas opções. Por isso que a minha grande tática, eu diria, durante a graduação, foi experimentar ao máximo. Então, Essa é uma dica para quem está assistindo? eu acho que é uma dica, porque eu vejo que há muitos discentes, muitos alunos ou alunas que se preocupam em achar uma resposta imediata de carreira, de futuro. E o que eu digo para os alunos são duas coisas. Em primeiro lugar, eles precisam usar o tempo da graduação para experimentar o máximo de carreiras. Então, se envolver um pouco com a magistratura num estágio, conhecer as procuradorias, conhecer o Ministério Público, experimentar. Não é? Isso que é o mais importante nesses 5 anos. Não se fixar numa coisa só, por exemplo, ingressar no escritório, passar os 5 anos da graduação dentro do escritório ou dentro da magistratura, essa não é uma boa ideia. É a hora de testar, É né? a hora de testar. E a segunda coisa que eu digo é que eles não precisam saber o que eles querem, eles precisam saber o que eles não querem. Fica mais fácil por eliminação. Porque todo o resto é possível. Então, se eles saírem da faculdade sabendo, olha, isso aqui definitivamente eu não gostaria de fazer,
eu acho que é importante. Eu, por exemplo, durante a faculdade, decidi que eu definitivamente não faria direito de família, nem direito civil, por uma questão pessoal, né? O que me dava prazer era realmente mexer com as questões envolvendo o Estado, a população num sentido mais macroscópico. E eu fui percebendo essas características, experimentando. Então, são as dicas que eu daria. O estágio é uma etapa muito importante, né, professor? Sim. O estágio obrigatório, na sua opinião, realmente chegou nas universidades e nas faculdades para ser um diferencial? Olha, o estágio ele é extremamente importante no direito, porque, diferentemente das faculdades de medicina, nós não temos muito a prática dentro de sala de aula ou no ensino. O ensino é muito teórico, expositivo e pouco vinculado à prática. São poucas faculdades que envolvem os alunos em projetos de extensão ou de atendimento à população. Isso agora tem se tornado mais comum, porque algumas faculdades agora têm centros de conciliação, de mediação, mas no passado não era muito comum. Então, o estágio ele é bem importante para o aluno sentir o direito na prática, não é? Porque uma coisa, por exemplo, é o direito penal na teoria, outra coisa é o direito penal na prática. Mesmo porque a prática ela envolve habilidades que o curso não ensina. Por exemplo, o direito exige muitas habilidades de lidar com as pessoas, habilidades sociais, humanas. E isso nós não ensinamos dentro do curso. O direito exige muitas habilidades argumentativas, retóricas, e isso, em geral, nós não ensinamos. Nós ensinamos mais ou menos o que é o ordenamento, como interpretá-lo, aplicá-lo. Mas todas essas habilidades humanas e até, às vezes, gerenciais, não é? Eu preciso gerenciar um escritório, eu preciso gerenciar a minha vara como juiz, não é? E isso envolve uma série de habilidades que só na prática o aluno vai desenvolver. Então, o estágio é essencial. Professor, então depois de se formar, né, na USP, você chegou a advogar ou não? Já foi logo para a docência? Era uma coisa que você já queria? Não, como dito, eu acabei experimentando muita coisa. Eu fiz coisas muito engraçadas. Eu até atuei um pouco no centro acadêmico, muito na representação discente, toquei na bateria da faculdade, eu atuei no escritório de atendimento à população carente, fiz tudo isso. E ainda não tinha me encontrado até o 4º ano, não sabia exatamente se nem o direito eu queria realmente. Nossa! E aí foi no 4º ano da faculdade, quando eu comecei um estágio na área de direito público, direito administrativo, e aí eu me inspirei e comecei a realmente gostar muito daquilo. Fiquei no estágio por 1 ano, num escritório de advocacia, gostei muito. Depois larguei o escritório para experimentar a procuradoria por alguns meses que me sobravam. E aí eu me decidi pelo direito. Só que a docência era uma coisa não clara, porque, na verdade, muitas pessoas na faculdade têm 2 grandes grupos ali no direito, né? Um grande grupo para advocacia e o grande grupo dos concursos. Exato. Então, não há muitos alunos que dizem, olha, o meu sonho é ser docente, né? Monitoria você dava? Eu fui monitor, mas já no mestrado. Na graduação mesmo não tinha feito. E aí eu tentei a vaga de mestrado imediatamente, que no 5º ano... Já emendou? Já a emendei. Graduação com mestrado. Com a professora Maria Silva Zanella de Pietro, que era titular de administrativo na época. E deu certo. Né? Deu certo e comecei o mestrado. Aí eu trabalhava com outro professor de Direito Romano, na faculdade mesmo, que me estimulou muito a estudar fora, que era um sonho que eu tinha. E aí eu acelerei, até fiz o mestrado antes do tempo, terminei, publiquei e fui para a Itália por um tempo, depois fui para o doutorado na Alemanha. E essa experiência internacional, professor, por quê? O direito comparado, ele agrega também? Você acha que hoje você usa muito do que você aprendeu lá? Me conta um pouquinho. Ele agrega em termos pessoais, eu diria, essa viagem, a experiência. Claro, também em termos técnicos, mas o grande aprendizado é pessoal. Porque para entender alguma coisa, nós precisamos olhar de perto, mas também olhar de longe. E eu acho que saindo do Brasil e saindo do mundo latino, porque eu fui para a Alemanha, que não é uma cultura latina, eu consegui ver o que é ser latino e ver o que é o Brasil de longe. E lá é o berço do direito também, né? E sim, a Alemanha é uma potência, porque o Japão, a China são sistemas influenciados pelo direito alemão, né? A própria América Latina, em muitos aspectos. Hoje nós falamos de muitas coisas que nasceram na Alemanha, por exemplo, o princípio da razoabilidade, todas essas coisas têm relação com a Alemanha, né? A Alemanha ainda hoje é uma potência porque
investe muito em educação e pesquisa. Então, nós temos na minha área do direito administrativo e também do direito urbanístico, né, que é a minha outra área, a influência francesa muito forte. Eu também queria fugir um pouco disso. Eu quero ver algo diferente daquilo que eu já leio, que eu escuto nas salas de aula sempre. E eu queria ir para um país que eu admirasse como de bom funcionamento estatal. Um país em que tivesse um sistema em bom funcionamento, com baixo índice de corrupção, com baixa desigualdade social. E, para mim, a Alemanha representava um exemplo. E, ao mesmo tempo, a Alemanha era um país federado, né, que tem essa complexidade de ter vários níveis federativos, como nós temos no Brasil. Então, acabei optando pela Alemanha, deu certo, recebi uma bolsa do governo, do Ministério da CAPES, né, do Ministério da Educação. E isso é importante e também, da Alemanha né, professor? também. Que não é impossível. Quem quer estudar fora, existem projetos, né, de extensão, bolsas, como você estava dizendo, que perfeitamente possível, né? Sim, existem sim. É preciso procurar, mas existem muitas possibilidades, muitas bolsas. A própria universidade na Alemanha, diferentemente dos Estados Unidos, é gratuita. Então, eventualmente se paga uma taxa mais mínima. Então, não é um grande custo como estudar em alguns outros países, né? E a língua foi um obstáculo ou você já sabia alemão? Foi. Eu quase larguei o doutorado por conta do idioma. Porque eu comecei realmente a retomar o alemão, a estudar alemão profundamente durante o mestrado. E nesse meio termo eu ganhei uma bolsa do governo alemão para ficar 2 meses ali aprimorando o alemão. Aprimorei, voltei, continuei estudando, ganhei outra bolsa para fazer o doutorado na Alemanha, da CAPES e do governo alemão também. E aí nos deram mais um curso de aperfeiçoamento em alemão. E eu fiz lá o curso de alemão, fiz a prova, tirei a nota mais alta da prova, do que era possível, que era uma nota 3, né, do exame que existia à época. E falei, bom, agora eu sei alemão, vou conseguir escrever minha tese em alemão. Quando chegou na aula. Exato. Aí cheguei à Universidade de Munique, comecei a abrir os livros, entrei em desespero, porque realmente é um idioma muito diferente. Ele não é só diferente, é diferente na forma de se pensar. E uma coisa também é você saber alemão para bater papo e outra coisa é você saber o alemão jurídico. Exatamente. Né? Tanto que nós tínhamos, a Universidade de Munique é uma grande universidade, uma das universidades de excelência da Alemanha, ela tinha na Faculdade de Letras um serviço de apoio aos doutorandos estrangeiros, e eu tinha uma professora alemã com a qual eu podia conversar de vez em quando. Ela não lia o que eu fazia, tudo, mas ela me atendia. E mesmo com ela, às vezes eu usava algum termo, ela falava, não, isso aqui não existe no alemão, porque era um termo de alemão jurídico. Então, para os alemães mesmo, é uma coisa bastante hermética, complexa. Não é fechada, esse idioma técnico. Mas eu continuei durante o doutorado fazendo cursos de idioma por 3 anos, né? Fiz alemão jurídico, alemão científico, tudo que existia de curso eu fiz. E fui, dicionário, leitura, escrita, e escrevi minha tese em alemão. Né? Trabalhava diariamente na biblioteca. Professor, sobre essa fase aí da sua vida, a gente vai falar mais no próximo bloco. Te peço então um minutinho. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito. Até já! Estamos de volta hoje com o professor Tiago Marrara. Professor, a gente falava então no primeiro bloco, né, sobre as suas aventuras lá na Alemanha durante o seu doutorado, e aí você me contava do obstáculo da língua, né, que teve que fazer vários cursos e tudo mais. Pensou em desistir em algum momento? Pensei. Nos primeiros 6 meses, durante esses 6 meses, pensei em largar tudo e voltar. Mas no final, estudando diariamente, a biblioteca era muito boa, a infraestrutura da universidade também era muito boa. E eu decidi finalmente encarar o desafio, continuar a aprender o idioma como deveria. E me aprofundei estudando diariamente e acabei escrevendo a tese em alemão, publiquei em Hamburgo, a tese está publicada até hoje, né? E valeu muito a pena. Foi em qual área? Eu escrevi o doutorado sobre planejamento de infraestruturas em federações. Traduzindo, não é? Nós temos muitos conflitos aqui no Brasil também envolvendo grandes infraestruturas. Por exemplo,
Você imaginar, eu quero instalar uma usina nuclear num determinado estado. Isso aconteceu no Brasil, não é? Quando o governo queria instalar as usinas nucleares no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não queria, o governo queria. Como é que a gente faz? Ou, por exemplo, eu tenho lá em São Paulo, no meio da cidade, um aeroporto, o aeroporto de Congonhas. Aquilo gera algumas questões urbanísticas. Alguns moradores não querem, mas aquele aeroporto é de relevância para o transporte aéreo do país todo. Então, como é que nós resolvemos esses conflitos? Quais são os instrumentos que existem para evitar esse tipo de conflito ou para contornar esse tipo de conflito? Foi isso que eu estudei na Alemanha, pegando a realidade alemã e depois comparando com o que nós temos no Brasil. Era isso que eu ia te perguntar. E é muito diferente por lá? É muito diferente, porque a Alemanha tem uma cultura de planejamento. A Alemanha sabe exatamente o que eles querem fazer daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E no Brasil nós ainda gastamos muito pouco tempo pensando em como fazer algo. Até isso foi comprovado em alguns estudos, né? Quando nós falamos de licitações, de obras públicas, por exemplo, uma ciclovia, uma rodovia, uma ferrovia, um aeroporto, já se comprovou que no Brasil nós pensamos muito pouco em como nós vamos fazer aquilo e como aquela obra vai atender a população no médio e no longo prazo. Então, os alemães já têm essa cultura de planejamento muito forte, né? Então, isso acaba se refletindo no direito, tanto que eles têm lá um direito do planejamento, que é muito forte na área urbanística, não é? Eu tenho o planejamento da cidade, mas não só o da cidade, eu tenho o planejamento das infraestruturas e também o planejamento urbano supralocal, que é o planejamento de todo esse movimento de urbanização feito pelo Estado e pela União. Né? E, na sua opinião, assim, a dificuldade de trazer, implantar um sistema desses aqui no Brasil é justamente a questão cultural? A questão cultural, isso foi outra coisa, como eu lhe dizia, não é? Acho que morar fora é importante para nós nos conhecermos. Olhar para fora também é olhar para nós mesmos, não é assim? Porque nesse contraste com o outro que nós nos enxergamos. E na Alemanha o que eu realmente aprendi é que o direito é um reflexo da cultura, é inegável isso. Por mais que nós tentemos importar teorias ou institutos, essas coisas não vão funcionar da mesma maneira. Não é? Então nós temos, e os alemães falam muito isso, os alemães dizem isso frequentemente, eu não faço decisões ou teorias para a França ou para a Suíça, eu faço teoria e direito para a Alemanha, para a minha realidade. Os alemães têm isso muito consciente. E, por vezes, eu acho que nós, no Brasil, nós juristas, nos esquecemos um pouco de pensar a nossa realidade na hora de fazer o direito e de levar em conta a nossa cultura. Né? Isso é importante até para decidir se devemos ou não importar algumas coisas de outros países. Né? Então, tem uma relevância muito grande essa vivência fora. Eu recomendo fortemente, né, a todos os que se interessam pelo estudo do direito, ainda que não possam fazer um mestrado ou doutorado integralmente fora, mas que passem eventualmente algum período durante o mestrado fazendo pesquisas ou durante o doutorado, ou se tiverem a oportunidade de fazer um intercâmbio de graduação. E eu diria que até mais importante ainda é, se possível, visitar os países que não sejam latinos. Porque a diferença é maior. Para sentir essa diferença cultural de maneira mais intensa. E depois que voltou aqui para o Brasil, aí você realmente encarou a docência? Não. Na verdade, eu estava já na vida acadêmica, né? Já tinha trabalhado um pouco em escritório e também na universidade, mas enquanto eu estava na Alemanha, por um amigo me comentou sobre uma vaga no Brasil, na área de direito público e econômico, e eu voltei para um escritório muito interessante de professores que me deram aula, inclusive, e fiquei ali por alguns anos. E quando surgiu aí então uma oportunidade na universidade pública, eu decidi abandonar a carreira de advogado e me tornar docente, assumir a docência como carreira principal, o que é um pouco raro no Brasil. É verdade. Professor, você falou em carreiras e a gente preparou aqui uma artezinha para mostrar quais são as possibilidades, então, para o estudante que investe nessa área do direito. Vamos assistir? Vamos.
Carreira em Direito Urbanístico. Ao advogado urbanista, cumpre defender as normas que disciplinam o planejamento urbano, o uso e a ocupação do solo e a adoção de instrumentos de intervenção urbanística. A área acadêmica é uma boa alternativa. Há mercado também em escritórios, mas o advogado dessa área pode atuar em empresas públicas. O salário inicial para um advogado em início de carreira chega a R$3.000. Professor, entre essas possibilidades aí, você escolheu a docência, então, para ser a sua atividade principal, né? Hoje é professor da USP. Me conta um pouco desse dia a dia, porque não é tão comum a gente ter, né, um advogado formado, mestre, doutor, apenas na docência. Foi difícil também essa decisão? Foi difícil a decisão. Foi difícil a decisão porque, como dizem, todos querem ter bons professores, mas ninguém quer que o filho ou a filha seja professor, não é? Então, mas eu segui o meu coração, eu sempre gostei da docência, eu me sinto relevante dentro da sala de aula. E o que seria de nós também, sem todos os professores, né, que já passaram pelas nossas vidas? Pois é, mas a docência eu diria que é realmente um dom. Aqueles que não gostam, não sentem, não aguentam a carreira, porque é uma carreira que exige muito. Muita gente até brinca, não é? Mas você só dá aula, porque muita gente acha que o professor em dedicação integral, ou que está nessa carreira como atividade principal, exerce só o ensino. Mas, na verdade, além do ensino, nós temos a pesquisa, que consome muito tempo, né? E que exige uma dedicação até um isolamento. Vocês não param de estudar, é importante falar isso também, Exatamente. né? Tem que se atualizar para passar dentro de sala de aula. Tem toda a preparação de sala. Além disso, na universidade, a gente tem um papel muito importante na produção de inovação e pesquisa. Você ainda dá consultoria também? Sim, na nossa situação de professor como carreira principal, que é o que nós chamamos de professor em dedicação integral, a universidade pública, tanto a federal quanto as estaduais, elas permitem que esse professor, apesar da dedicação integral, faça algumas atividades adicionais, o que pouca gente também sabe. Então, por exemplo, nós podemos fazer as palestras, né, ministrar algumas aulas com limites fora, e nós podemos desenvolver atividades de assessoria e consultoria. Então, muitas vezes chegam problemas até estatais, né? O problema aí, a necessidade de se desenvolver uma lei, elaborar uma lei, ou de se solucionar um problema numa área regulatória, ou no município, uma questão urbanística, e um professor é convidado muitas vezes para fazer essa atividade de consultoria, ou escrever um parecer, ou ajudar na elaboração da lei. Então, nós desenvolvemos também essa atividade, que pouca gente às vezes sabe, não é? Tem muita gente que tem medo de, inclusive, escolher a carreira docente porque acha que o docente vai perder completamente o contato com a prática, o que não é verdade, porque todas as universidades, mesmo as públicas, não só autorizam, como estimulam, porque isso é importante. É o que vai ser passado também para o aluno, né? Exatamente. É importante que o docente continue tendo contato com a prática e que ele use todo aquele conhecimento acumulado para solucionar grandes problemas nacionais, né? Então, nós temos esse papel importante. Mas no Brasil ainda é incomum, não é muito frequente que o mercado, ou mesmo as prefeituras, os municípios, né, ou o Estado mesmo, ou o Congresso, busque a universidade para solucionar algumas questões. Nós precisamos desenvolver mais essas parcerias. É verdade. Talvez seria uma saída tão mais fácil, né? Sim. Buscar uma solução dentro de casa. Sim, porque a vantagem do professor nessas atividades de solução de casos práticos mais complexos é que o professor muitas vezes não está vinculado a um cliente ou outro, a um interesse ou outro. E o olhar de quem está de fora da situação, às vezes, é mais né? neutro, Então, nós temos também essa atuação que é bastante importante na prática. Professor, e para a gente fechar aqui o bate-papo, me conta um pouco, a gente estava falando sobre sala de aula, né, e essa troca incrível com os alunos. Hoje em dia, qual que é o maior desafio para um professor? Eu diria que o maior desafio para um professor é tornar a sala de aula um ambiente interessante, sobretudo por conta das novas tecnologias. E nós estamos passando por um momento de repensar a sala de aula. O que deve ser a sala de aula? Como é que se capta a atenção do aluno na sala de aula, não é? E isso está gerando uma revolução no modo de se gerar conhecimento, de se transmitir conhecimento. O que se tem entendido é que hoje o professor é muito mais um estimulador, não é? Uma pessoa que estimula o aluno a buscar conhecimento
e ensina o aluno a separar o que é informação e conhecimento adequado e o que não é adequado ou não é boa informação, do que efetivamente um repetidor. Mas esse é o grande desafio, pensar em novas metodologias. E aí nós não sabemos o que vai acontecer, se o professor vai ser substituído, não é, completamente pelo ensino digital. Olha, eu espero que não. Não é? Ou se o professor, alguns dizem que o professor, na verdade, talvez se transforme num conteudista, em alguém que pela sua especialidade, na verdade, vai passar a preparar os conteúdos muito mais do que um instrumento repetir, mesmo para... não é? Mas o desafio hoje que se coloca para a universidade e para os docentes é esse de repensar a sala de aula, de lidar com as novas tecnologias, inserir essas novas tecnologias na sala de aula. Bom, com essa reflexão, então, professor, a gente encerra o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu agradeço, Mariana. Obrigado pelo convite. E você aí de casa pode continuar com a gente. Basta acessar o nosso site ou então acompanhar a gente pelo YouTube. O canal é TV Justiça Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!